Fala, gente boa de Deus, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de perguntas e respostas relacionadas à Bíblia Sagrada aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje ele tem por objetivo responder a uma pergunta bastante polêmica que divide opiniões por aí. O cristão, ele pode ouvir música secular? Essa é uma pergunta que já me fizeram, inclusive, aqui no canal, mais de uma vez, várias vezes, e eu fiquei de falar sobre isso, né? E a hora chegou, o vídeo agora, o momento é esse. E você, meu lindão, quer saber a resposta? Então fique comigo até o... Mas tem que ficar até o final. Fique comigo até o final e descubra. Bom, gente boa, eu particularmente não gosto muito dessa ideia de dizer se pode ou não pode alguma coisa na Bíblia. Por quê? Porque esse negócio de pode ou não pode, para mim, cria uma aparência de regras e faz o indivíduo correr o risco de virar apenas um religioso, um fariseu. Então eu acho isso muito raso e imaturo, né? A atitude de querer colocar regras, né? Sabe, poder ou não poder em tudo. Até porque existem muitas coisas na vida cristã que nós podemos fazer, as quais não são muito boas, né? Ou então que nos fazem muito mal à nossa saúde espiritual, mas ao mesmo tempo nós não podemos dizer enfaticamente que essas coisas são pecados, não é verdade? Então veja bem, Paulo ele disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, tudo, mas nem tudo certamente nos convém. Veja bem, meu irmão, essa palavra de Paulo sinaliza que tudo na vida deve ser analisado com bom senso. Então isso serve para essa discussão sobre ouvir ou não música secular. Eu penso que o bom senso e a coerência definem o que devemos ouvir ou não. Sabe, entenda uma coisa, meu lindão, entenda isso, meu irmão e minha irmã. A música é como uma faca que pode ser bem usada por um açougueiro ou ser mal usada por um serial killer. Ou seja, em si ela é neutra. Entende isso? Dito isso, é claro que muitas músicas seculares são carregadas de mensagens que não se adaptam a um padrão bíblico de santidade e luta contra o pecado, né? Ao contrário, estimula a uma vida alheia de Deus, é uma letra satânica e, obviamente, nós não devemos ouvir esse tipo de música, não é? Porque não agrega em nada, não edifica absolutamente nada e pode te fazer muito mal. Agora, não é só músicas seculares que são carregadas de mensagens anticristãs, anti-evangélicas. Há muitas músicas evangélicas que são também amplamente cantadas em nossas igrejas, que são impregnadas igualmente de mensagens que não edificam a alma, são profundamente nocivas à saúde emocional, à saúde espiritual. Então, só pelo fato de uma música ser gospel, não significa, meu irmão, que ela é melhor do que uma determinada música secular aí, por exemplo. Toda música, seja ela secular ou evangélica, na sua composição, quando o autor fez a música, é lançada uma mensagem através dela. E a gente não pode ficar alheios quanto a isso. A história nos mostra que a música foi e tem sido uma arma poderosa para a difusão de mensagens de todos os tipos às grandes massas. Então, toda música, secular ou evangélica, ela deve ser objeto da análise e discernimento de quem ouve, entende? Mas eu não acho que a música secular seja do diabo só porque ela foi composta por um não cristão. Sabe, meu irmão, o diabo ele não tem o poder de criar nada. O que acontece é que a igreja está entregando assim, olha, tudo de mão beijada para Satanás, quando ela diz o seguinte, ó, isso é do diabo, tal coisa é do capeta. No entanto, meu irmão, desde que não esteja ferindo princípios bíblicos, o diabo ele não tem nada, a não ser a certeza de que ele já está condenado. Entende? Eu vejo uma outra coisa também. Muita gente condenando determinado gênero, estilo de música, dizendo que esse ou aquele gênero é do diabo, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam parar de julgar, meu irmão. Parar de julgar usando o seu gosto pessoal, né? Precisam parar de julgar
o seu próximo, por exemplo, só porque o cara gosta de funk, por exemplo. Eu não gosto, mas eu não julgo, né? Se fulano gosta de funk, aí de repente vem alguém e já estigmatiza logo o cara, dizendo que o cara é um maconheiro. Pô, misericórdia, meu irmão. Outros então vão julgar outras pessoas porque elas gostam de rock, né? E aí rotula aquele que gosta de rock. Ah, esse é um rebelde, né? Pelo amor de Deus, meu lindão. Eu conheço muitos roqueiros que são gente de Deus, sabe? Gente boa, de uma humanidade assim incomparável, gente que prega a palavra, que é temente a Deus, gente que vai aonde a grande maioria nunca teve coragem de ir, mas as pessoas julgam. E aí, em contrapartida, existe gente que somente ouve música clássica, erudita, né? Mas são perversas, mau caráter, a vida é podre, é imunda, são piores do que qualquer roqueiro que tem por aí. Então tem gente que ouve música leve, né? Música romântica, mas está aí com o casamento arrebentado, com a vida arrebentada, com tudo arrebentado. Então, meu lindão, nós precisamos parar de julgar. Tem muita gente que só ouve música evangélica, mas que tem um péssimo testemunho de vida fora dos portões da igreja. E aí? Então, meu irmão, a igreja, ela está entregando nas mãos de Satanás muitos jovens, porque não tem entendido que o que vale para Deus não é um estilo de uma determinada canção, e sim o estilo do adorador. Nós não podemos utilizar os nossos gostos pessoais para condenar aquilo que nós não gostamos, entende? Eu conheço gente de Deus, ovelha minha aqui em Caxias, tá? Que está entrando aí dentro de uma favela, numa roda de funk, e lá o cara começa a cantar, evangelizar, cantando funk, com letra bíblica, cantando a Bíblia, sabe? Evangelizando, ganhando alma. E aí quando eu vejo isso, eu penso, pô, meu irmão, pregar na igreja é fácil. Lá você não corre o risco de levar um tiro aqui na sua cabeça. Mas você subir lá numa comunidade, no meio daquela bandidagem, do tráfico, e você evangelizar lá, aí tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. Tem que ter unção no lombo e na veia, meu irmão. Entende? Quantas pessoas não se convertem aí ao evangelho com músicas assim, lá dentro daquelas comunidades? Quantos são os testemunhos? E aí você vai falar o que do cara, meu irmão? Do estilo da música do cara, você vai falar o que? Como? Jesus, ele disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Então como é que você vai falar mal de alguém que está frutificando, meu irmão? Então as pessoas julgam, mas elas não ganham almas como muitos que são julgados lá fazem, não é? Então é preciso deixar de lado essa religiosidade medíocre, o preconceito e fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. A igreja ela precisa se aculturar, se adaptar dentro de um determinado contexto sociocultural para tornar a sua mensagem ao mundo mais relevante. É claro, sem, contudo, transformar o evangelho no hóspede de uma cultura desfragmentada pelo pecado, mas sim como a sua fonte de determinação e de mudança. Né? Parafraseando aquele versículo aí de Paulo, né? Cantei o rock para poder ganhar o roqueiro, o funk para ganhar o funkeiro, o sertanejo para ganhar o rancheiro. Sim, fiz-me, cantei de tudo para todos, para por meio de todos os meios, poder chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, diria o apóstolo Paulo, meu irmão. Então, o que se tem que ter é bom senso e sabedoria para discernir as mensagens difundidas nas músicas, sejam elas o rock, o jazz, o blues, o sertanejo, o MPB, a música erudita e por aí vai, para que nós não sejamos confundidos e bombardeados pelas fortes mensagens incutidas de rebelião, violência, pornografia, suicídio, crimes, adoração a Satanás, infidelidades conjugais e por aí vai. Inclusive eu poderia elencar aqui variados exemplos de cantores de MPB com músicas cujas mensagens são inominavelmente malignas. Por exemplo, Alceu Valença, Renato Russo, Cazuza, Raul Seixas, entre outros. Mas para o vídeo não ficar muito longo aqui, basta você saber que o que nós precisamos é abrir os nossos olhos quanto a essas mensagens que são pregadas, faladas, cantadas nas mais diversas canções.
seculares ou evangélicas. Sim, é preciso isso, meu irmão. É isso que você precisa ter, discernimento, e não proibição paranoica, sabe, religiosa, deliberada, gratuita, só porque a música não é gospel, né? Sendo assim, quando você for ouvir uma música, sendo secular ou evangélica, realize uma análise crítica da mensagem da música e faça-se a seguinte pergunta: edifica? Acrescenta? Fará de mim uma pessoa melhor? Vai me ajudar a desenvolver a minha fé, o meu crescimento na graça? Me ajudará a amar mais a mim, ao meu cônjuge, à minha família, ao meu próximo? Eu posso ouvir essa música de forma lúdica, em paz no espírito? Vai me fazer sentir bem, sem prejuízo psicológico, espiritual? Então, essas perguntas é o que tem que ser feitas, né? Porque é um fato que as mensagens incutidas nas músicas, elas vão entrando com sutilezas na mente da gente, né? Vão criando e formatando ideologias, não é? Essas mensagens elas vão entrando desapercebidas dentro da gente, e Satanás então lança mão de sutilezas musicais, né, para trazer mensagens podres para dentro dos lares, trazer mensagens de suicídio, de tristeza, de infidelidade conjugal e muitas outras mensagens que destroem e corrompem a bondade e a integridade do ser. Mas eu volto a dizer, que fique claro, isso não acontece porque a música é secular. Isso acontece porque a música é ruim, meu irmão. A música é ruim mesmo. É anti-evangélica. Então tem muita música evangélica ruim também, meu irmão, com mensagens opostas ao ensino de Jesus, completamente frontal à Bíblia. Então saiba que ninguém vai para o inferno porque curte uma música secular, ouve uma música secular. A questão não é de você correr o risco de ir para um inferno, mas de sofrer no inferno dessa terra aqui pelas mensagens implícitas ou explícitas que não geram vida. Entende, gente boa? Agora, vem cá. E se eu disser a você que existem muitas músicas que são do mundo, mas que são mais evangélicas do que muitas músicas evangélicas por aí? Isso ajudaria a responder para você a pergunta de você que me assiste? Então, meu irmão, todo dom vem do alto e todo talento vem do Pai das luzes. O homem não tem nada que não tenha recebido de Deus, sabe? Eu ouço tudo que é bom, até o que não é evangélico, mas somente quando é boa, meu irmão. E tem mais, toda boa música me inspira em Deus. Eu vejo a imagem de Deus em todas as belezas humanas e vejo os atributos também de Deus em toda a criação. O Apocalipse, ele diz que haverá o dia quando todas as nações virão e trarão todas as suas riquezas como glória ao Cordeiro. Haverá de tudo nesse dia, meu irmão. Todas as formas culturais e toda a produção humana estarão consagradas ao Cordeiro. Eu, particularmente, não espero esse dia chegar. Eu já usufruo disso hoje aqui mesmo. Portanto, meu irmão, escute tudo que for bom. Todas as coisas são puras para os puros, é o que disse Jesus. Então chega de fanatismo, de doideira, de opressão, de loucura religiosa. Deus gosta até de barata, meu irmão, essa que é a verdade. Pois pelo menos, dentro do que me consta, o diabo não criou nada. A sua arte é perverter os usos e criar algo ainda pior, os inimigos do uso, que fazem mais a vontade dele, do diabo, do que os próprios usuários. Pois é. Então, meu irmão, ouça tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, pois em sendo assim, o Deus da paz será contigo. Foi isso que Paulo também quis dizer aos Filipenses, no capítulo 4, nos versos 8 e 9. Então, veja bem, o que se tem que saber é o seguinte: cada hora pede o seu próprio som e cada som pede a sua própria hora. Entende? A questão então, meu irmão, é ter sentido de propriedade e de bom senso. Cada um com bom senso e sabedoria deve ouvir o que gosta, porque as músicas, elas são importantes na medida do significado vivido existencialmente pelas pessoas.
né? É claro, meu irmão, que essas considerações, essas colocações minhas aqui, elas não se aplicam àqueles jovenzinhos ali que não têm maturidade para poder discernir, sabe, as mensagens incutidas nas músicas. Nesse caso, por uma questão de proteção, é melhor não ouvir mesmo, né? Pelo menos perto dele, porque existem várias coisas que em si elas não são pecados, mas podem nos conduzir a ele, né? Então a nossa saúde espiritual, ela depende daquilo que nós escolhermos para nos abastecer, não é verdade? E uma pessoa imatura não tem discernimento, razoabilidade para poder distinguir essas coisas. Mas quanto a você, meu lindão, adulto, maduro, que tem condições de usar o discernimento, o bom senso, não trate isso como pecado, porque não é pecado. Não tem nada na Bíblia que diga que é pecado. Paulo diz que a gente deve ir ao mercado, comer de tudo e dar graças a Deus e celebrar a vida em paz. É isso que o apóstolo Paulo ensinou. Conquanto, claro, o contexto dessa fala de Paulo se refere a comidas sacrificadas a ídolos, os aplicativos, no entanto, são variados. Se nós formos nos preocupar com a origem das coisas, nomes, festas, datas, músicas, aí nós temos que sair do mundo, meu lindão. Não devemos tratar a música em si como coisa do diabo, pois sendo assim, meu irmão, vai virar coisa do diabo na nossa cabeça e não ajuda em absolutamente nada, compreende? Paulo nos ensina a não ter tais paranoias religiosas e a gente ter paz, com uma certeza: todas as coisas são puras para os puros, porém para aqueles de mente impura, tudo fica impuro, sabe? Tem pessoas no meio da religião que vivem inventando grilos, sabe, para a cabeça dos outros, né? Para a cabeça das demais pessoas. Essas pessoas gostam que a vida seja um perigo e veem o diabo em tudo. A mente delas é uma usina de medos, estão cheias de medos e tentam fazer discípulos dos seus próprios medos e superstições. Não entre nessa, meu lindão. Se você entrar, a sua cabeça vai ficar uma confusão só cada vez maior. Fuja dos inventores de demônios. Eles vivem de proibir as coisas e quem os segue vai acabar preso no medo e não terá mais paz, mais prazer em nada na vida. Infelizmente, existe uma infinidade de coisas que a igreja proíbe, mas que a Bíblia permite. Mas saiba, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Santifique todas as coisas com gratidão e todas as coisas serão santas. Faça tudo com boa consciência e ação de graça, pois é isso que torna tudo puro, meu irmão. As coisas são más para quem as vê mal. Entende? Enfim, a consciência mais importante que se deve ter é o seguinte: gosta de ouvir uma determinada música secular? Te edifica? Te torna uma pessoa melhor? Não é? Te ajuda a desenvolver a sua humanidade? Te inspira em Deus? Te inspira a amar mais a você e aos seus? Te faz relaxar em paz? Se sim, meu irmão, então fique livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tudo é vosso, disse Paulo, seja a vida, seja a morte, seja o mundo, seja as coisas do presente ou as coisas do porvir, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Se não for assim, aí é melhor então a gente dizer: me converti a um presídio de segurança máxima. Então, pense nisso e boa seleção musical para você. E se você puder dar um like nesse vídeo aqui, meu irmão, e se inscrever no nosso canal, isso ajuda bastante a gente espalhar a palavra do canal do pastor Ronald Lima pelo YouTube, para mais pessoas serem abençoadas. E eu fico extremamente agradecido, porque isso aqui vai para esse meu adicional de insalubridade, de estar gravando esse vídeo aqui num calor miseravelmente infernal que está fazendo aqui em Caxias agora, nesse momento. Beleza, meu lindão? Valeu, um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, até mais.